Hilton. Inicialmente, gostaria de parabenizar pelo evento, né? Impressionante a qualidade do evento, a qualidade das aulas. Eu aprendi muito, né? Estando aqui desde o início da manhã. Então, muito obrigado pelo convite, Hilton. E gostaria também de tentar, assim como eu aprendi bastante, gostaria de tentar passar alguns conceitos sobre como interpretar as imagens de enterografia por tomo e enterografia por ressonância magnética. Não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Bom, para a gente estudar o Delgado, né, hoje em dia, existem 3 métodos principais. A gente praticamente não faz mais trânsito intestinal, tem pouquíssimas indicações, e a gente vai entender o motivo disso ao longo desses próximos minutos. Mas é possível estudar o Delgado com ultrassonografia dedicada. Para isso, a pessoa precisa saber, né, o que está procurando, saber fazer, tecnicamente estar preparada. E a gente sabe que no nosso meio não existem tantas pessoas assim que são habilitadas a fazer ultrassonografia intestinal, né? Mas os 2 métodos mais utilizados e muito bons são a tomografia e a ressonância magnética com protocolo dedicado para avaliação do intestino delgado, ou seja, uma enterografia por tomo e a enterografia por ressonância. São exames que a gente faz aquisições do abdômen, mas existe uma distensão forçada das alças intestinais. A gente tenta forçar essa distensão e uma distensão que se prolonga ao longo de todo o exame, porque só assim a gente vai conseguir delinear o que é a luz, o que é a parede da alça, né, e conseguir estudar detalhes a respeito da camada interna, da mucosa da alça, das demais camadas da alça, da região perentérica, além dos outros órgãos abdominais. Bom, ultrassom, tomografia ou ressonância. A gente sabe que existem diferenças. A escola europeia faz bastante ultrassom com bons resultados. A escola americana prefere tomografia e ressonância magnética. No Brasil, a gente segue um pouco a escola americana e preferimos também a enterografia por tomo e por ressonância magnética. Mas o ultrassom é excelente quando bem feito. E desde 2018, quando a gente teve a publicação de um consenso simultâneo, né, da Sociedade Americana de Gastroenterologia e a Sociedade Americana de Radiologia Abdominal publicaram um consenso com as recomendações de como se fazer cada um desses exames e de como interpretar, o que cada achado representa. E a partir disso, muito se melhorou em relação aos resultados das enterografias por tomo e ressonância. E aí eu dividi de forma didática, aqui não é uma apresentação que eu vou trazer muitas evidências para defender a enterografia por tomo e por ressonância. O foco da aula é assim, como interpretar. Então eu vou, de forma didática, dividir a aula em algumas etapas. As primeiras seriam essas. Primeiro a gente tem que procurar as alterações relacionadas à parede da alça, depois alterações relacionadas ao mesentério e buscar ativamente alterações que podem indicar doença penetrante. E aí, quando a gente está na tomografia, acaba sendo mais fácil, porque a gente tem 2, no máximo 3 aquisições, mas na ressonância vocês abrem aquele exame, né, no visualizador tem 20, 25 sequências, né? Então já começo dando uma dica para vocês. Peguem essas 3 sequências. A sequência coronal T2 com saturação de gordura e coronal T1 pós-contraste. O coronal nos dá uma visão panorâmica e permite que a gente tenha uma ideia do que está alterado e onde está alterado, né? Então, primeira dica é essa. Essas 3 sequências, coloquem na tela e a gente vai procurar os achados. Aqui já dá para perceber que tem um achado, a gente vai ver mais para frente o que significa isso. Vamos ver então quais são as alterações que a gente tem que procurar na parede, né? Então, a primeira alteração é o hiperrealce segmentar, o hiperrealce segmentar da parede intestinal. Então, é o que a gente está vendo nesse segmento ileal.
Percebam que existe um hiperrealce. Esse hiperrealce tem um padrão estratificado, pode ser bilaminar ou trilaminar, mas é estratificado. O que significa isso? Um realce mais intenso da camada interna da alça em relação às demais. Por que você não chama de hiperrealce mucoso? Aquele consenso que eu mostrei recomenda que a gente não use o termo mucoso, porque na doença de Crohn a mucosa não está mais íntegra e nem tudo aquilo que a gente está vendo hiperrealçando é mucosa, né? E a gente tem que diferenciar um hiperrealce parietal segmentar contínuo, como esse aqui, de uma enterite inespecífica, de um hiperrealce assimétrico, onde eu tenho borda mesentérica e antimesentérica com graus diferentes de realce, intensidade diferente de realce, né? Descontinuidade. Então, eu tenho aqui um segmento comprometido, logo depois um segmento normal, um outro segmento distante também comprometido, né? Então, hiperrealce parietal segmentar, né? Vejam aqui, mais uma vez, borda mesentérica da alça mais comprometida que a borda antimesentérica, é um hiperrealce assimétrico, que é característico aí da doença de Crohn, né? Uma ressalva, eu recomendo que quando vocês forem solicitar algum exame de tomografia e ressonância, não indiquem ali qual é o tipo de contraste VO que deve ser utilizado. Por quê? Se vocês colocam com um contraste VO positivo, o que acontece? Acontece isso aqui, a gente está vendo que tem espessamento de parede, mas o contraste preenche a luz e impede que a gente detecte o hiperrealce, que é um dos principais sinais que vão nos dizer se tem ou não atividade inflamatória, né? Então, o contraste VO positivo, que era muito utilizado até 10 anos atrás, ele tem poucas utilidades atualmente. A gente utiliza um contraste neutro, né? Que é o mannitol, o Movinglax, e em situações que a gente não pode administrar esses meios de contraste, a gente utiliza a água, né? O problema da água é que ela é rapidamente absorvida, então a gente não vai conseguir uma distensão prolongada ao longo de todo o exame, né? E o espessamento parietal. Então, eu falei para vocês quais as sequências que a gente teria que usar ali, colocar na tela. T2 com saturação, T1 pós-contraste. Aqui eu tenho o T2 convencional e eu vejo que tem o líquido na luz da alça, a gordura mesenterial, e entre o líquido e a gordura, duas estruturas com mais alto sinal, eu tenho a parede com baixo sinal. Então, a sequência T2 permite que a gente consiga delinear a parede da alça e saber se ela está espessada ou se ela está normal, né? Então, a gente consegue graduar esse espessamento e isso vai nos ajudar lá na frente quando a gente for tentar concluir o grau de atividade. Ainda em relação à parede, temos que procurar edema daqueles segmentos espessados. Então, no T2 convencional, eu vi que a parede está espessada, vou naquele mesmo segmento, na minha imagem ao lado, uma daquelas três que eu pedi para vocês separarem, né, T2 com saturação, e percebo que naquele segmento espessado tem um sinal mais alto, né? Esse sinal mais alto na sequência T2 com saturação indica edema. Então eu tenho parede espessada, mas com predomínio de edema e não de fibrose. Se fosse fibrose, o sinal estaria muito próximo da musculatura, tá? E não com leve alto sinal, tá? Aqui no close ficou mais fácil de ver, né? O espessamento e o edema, que é um dos sinais que indicam atividade inflamatória. O estreitamento da luz é um sinal importante, que aqui na seta verde demonstra, então, um segmento que tem paredes espessadas e que a luz ficou estreitada. Mais do que simplesmente detectar se existe estreitamento luminal, é importante dizer se existe ou não, verificar se existe ou não distensão a montante daquele segmento. Por quê? Pelo consenso, se você tem um segmento de luz reduzida com dilatação acima de 3 centímetros do segmento a montante, você está autorizado a falar que aquilo é um estreitamento significativo, tá? E sempre, né, que existe um segmento estreitado, a gente tem que conferir se no segmento estreitado predomina
a fibrose ou o edema, né? Se predomina muito mais um do que o outro, claro. Cuidado com essa armadilha. E, nesse ponto, a ressonância é um pouco superior à tomografia. Aqui dá a impressão de ter um segmento estreitado, mas vendo todas as sequências do exame, e a ressonância, a gente tem uma possibilidade de examinar cada segmento várias vezes, são várias sequências. Se a gente observa, aquilo era uma contração focal. Abriu aqui numa outra aquisição nesse mesmo local. Então não é um estreitamento, é uma armadilha, uma contração focal. Temos que estar atento com isso. E a dica é, procure aquele estreitamento em todas as sequências. Ele tem que se repetir para a gente considerar como achado positivo. Ulcerações. Ulcerações da parede intestinal. Já é um sinal de doença penetrante. Então, essa é uma enterografia por tomo. Esse é o segmento mais comprometido, com um espessamento de parede, um hiperrealce estratificado. Percebam que existe uma pequena falha aqui nessa região. Uma falha da camada interna. Isso é uma ulceração vista pela tomografia e pode ser vista também pela ressonância magnética. O contraste que a gente administra por via oral adentrando a parede, né? E isso, segundo o consenso, é um sinal específico para o diagnóstico de Crohn e um marcador de severidade da doença, né? Um pouco mais para frente, quando essa úlcera ultrapassa todas as camadas da parede, a gente chama de trato sinusal. Então, atinge aí o mesentério sem atingir outra superfície epitelial, ou seja, não é uma fístula ainda, é um trato sinusal, né? E avaliar a sequência de difusão para ver se naquele segmento onde tem sinais de atividade pelas sequências morfológicas, também tem alteração que indica uma alteração funcional, também é um sinal de atividade da doença, embora não seja específico para Crohn. As saculações também podem estar presentes e indicam que naquele segmento tem um comprometimento fibrótico da borda antimesentérica da alça com uma dilatação compensatória daquele segmento. É uma saculação, né? Então, traduz para nós essa atividade, um sinal indireto de fibrose parietal aí, né? Percebam que a gente também pode usar... Você pode voltar o vídeo, por favor? Ah, está aqui. Digo. Ó. A gente pode, na ressonância, utilizar a sequência Cine, né? A sequência Cine, ela permite que a gente tenha certeza que naquele segmento ele não distende, né? Ou seja, é uma estenose fixa aqui da doença inflamatória e isso pode ser visto, então, por essa sequência da ressonância magnética, né? Muito bem, então essas são as alterações da parede. Espessamento, hiperrealce estratificado, edema, restrição à difusão, ulcerações e trato sinusal, né? Todas elas devem ser cuidadosamente avaliadas, né, em todas as sequências da ressonância e nas fases da tomografia computadorizada. Existem algumas alterações que não são da parede, alterações mesenteriais que também podem nos dar algumas informações interessantes. Que a gente tem, então, um segmento comprometido, o ilho terminal comprometido pela doença de Crohn, e percebam que existe um espaço muito maior do que o esperado entre o ilho terminal e as demais alças delgadas. Isso aqui é a proliferação fibrodiposa mesenterial, né? Indica ali uma atividade inflamatória crônica. O Dr. Carlos Sobrado conversou a respeito da manipulação cirúrgica desse mesentério, né? Edema perientérico, então um segmento comprometido com mesentério edemaciado. Também é um sinal de atividade inflamatória e é um sinal indireto de doença penetrante, que já existe, deve existir úlcera que atinge aí o mesentério e que pode levar a essa alteração inflamatória. Este outro caso, sequência T2 com saturação de gordura,
e eu vejo um segmento comprometido, espessamento assimétrico da parede, edema da parede, atividade inflamatória, e fora da parede existe essa lâmina de hipersinal, isso aqui é uma sequência ponderada em T2, é uma lâmina de líquido perientérico, né? Também é um sinal de atividade inflamatória e deve ser pesquisado. E o engurgitamento vascular, que a gente pode ver no mesentério adjacente à região comprometida. O radiologista gosta de sinais, né? Então ele fala, apesar de eu recomendar fortemente para os meus residentes não colocar no laudo sinal do pente, isso aqui realmente lembra o pente, né? Engurgitamento venoso indica que ali tem também atividade inflamatória. Os linfonodos são muito frequentes nos pacientes com doença de Crohn, com doença inflamatória em geral, mas especificamente com doença de Crohn, são muito proeminentes e nós identificamos isso invariavelmente nos exames de enterografia por tomo e por ressonância. É uma alteração mesenterial, linfonodos proeminentes. E a preocupação vem quando esses linfonodos têm mais do que 1,5 cm no menor diâmetro. Aí a gente vai começar a pensar que ali pode ser que tenha alguma alteração neoplásica. Se o linfonodo tem menos do que 1,5 cm no menor eixo, reacionais sem preocupação. Muito bem, vimos então as alterações da parede e as alterações mesenteriais que acompanham. E agora eu vou dar algumas dicas a respeito de achados que podem indicar doença penetrante da doença, né? Então, um deles eu já comentei com vocês, que é a ulceração. Agora eu vou falar sobre fístula e trato sinusal, né? As fístulas, elas são, a gente presta atenção, começa a suspeitar de fístula quando tem um conglomerado de alças convergindo para um mesmo ponto. Então, esse é o ponto, essa alça está aqui, essa alça de Delgado está convergindo para cá, essa outra para cá, aqui o apêndice, ou seja, tudo convergindo por um ponto onde tem estrias lineares, né, que formam ali como se fosse o sinal, alguns chamam de sinal do trevo, né, ou sinal da estrela, mas quando você tem convergência de alças para um mesmo ponto, isso é um sinal indireto de que existe fístula entre aquelas alças, né? Aqui ficou mais fácil de ver, então eu tenho uma alça ileal, pélvica, aqui o cólon sigmoide até retrai um pouco cranialmente nesse ponto, e a alça delgada também retrai, ou seja, uma convergência de alças para esse ponto. Então isso indica que existe fístula, nesse caso enterocólica, né? Mais fácil de ver nesse corte axial, do mesmo caso. Então, olha só a convergência de alças para o mesmo ponto. Nem sempre a gente vai ver a comunicação da luz de uma alça entérica com uma alça do cólon, como a gente tá vendo nesse caso, mas o simples fato de estarem convergentes, retraídas, é um sinal de fístula entre as alças, né? Aqui mais um trajeto fistuloso aqui, entre o ilho terminal e o cólon sigmoide. E a massa inflamatória, que é aquele slide que eu mostrei agora há pouco para vocês, então segmento com doença inflamatória, líquido mesenterial, isso também é um sinal indireto de doença penetrante. Existe então a ulceração, quando atinge a serosa da alça, é um trato sinusal. Quando atinge outra superfície epitelial, é uma fístula. Antes de atingir outra superfície epitelial, essa doença penetrante pode acumular ali o líquido infectado e formar um abscesso, né? Um abscesso perientérico. Então, nesse contexto também, como é óbvio, né, indica doença penetrante. E o último sinal que indica doença penetrante, mas daí já ninguém quer chegar nesse momento, é quando a gente tem a perfuração com ar mesentérico, nenhum peritônio livre, nem ar livre, e aí também é indicativo de doença inflamatória penetrante, né? Bom, esses são, passo a passo, né, são os sinais
e como o radiologista interpreta a enterografia por tomo e ressonância. Então, na parede da alça, no mesentério e alterações que indicam doença penetrante. E aí eu gostaria de propor um roteiro de avaliação, né? Primeiro passo, a partir do momento que eu identifico o espessamento da parede da alça, é verificar se aquele espessamento tem característica de uma doença inflamatória específica, Crohn, ou se é um espessamento inespecífico. Então, como eu falei, como todos vocês já sabem também, vou reforçar, que o comprometimento segmentar, salteado ou saltatório, assimétrico, né, uma parede mais espessada e com um realce mais intenso do que a outra, um realce de padrão estratificado, são sinais, então, que permitem que a gente chame aquela enterite ou aquela ileite de uma doença inflamatória com um padrão por imagem de doença de Crohn. Diferente se a gente tem um espessamento difuso das alças, um espessamento simétrico, parede mesentérica e antimesentérica com grau semelhante de espessamento e de realce, e um realce homogêneo. Aí a gente está diante de uma enterite que infelizmente não vai dar para a gente dizer qual é pela imagem. Bom, primeiro passo então, estabelecer se existe enterite ou não, se há um padrão de Crohn ou não. Sendo um padrão de Crohn, qual que é o segundo passo? Verificar se existe atividade inflamatória. E para isso, a gente tem que ver o padrão de realce, já falei 2 vezes aqui, vou falar pela terceira, um realce estratificado, bi ou trilaminar. Verificar se naquele segmento espessado tem edema, então o edema da parede é outro sinal de atividade, e a restrição à difusão. Conjunto desses achados aqui, associados ao grau de perfusão medido quantitativamente, compõem os diversos scores que a gente tem para avaliar a atividade inflamatória da doença. Na prática, a gente usa poucos scores, o dado quantitativo, a gente utiliza mais a avaliação subjetiva para dizer se existe ou não atividade inflamatória. Terceiro passo é tentar estabelecer qual é o grau de atividade. Da mesma forma, subjetivamente, a gente vai ver se existe qual é o grau de realce, e isso a experiência do examinador conta, se aquele realce, já que é um dado subjetivo, se aquele realce é leve a moderado, ou se o realce é acentuado, o edema e a restrição, e um dado objetivo é a espessura da parede, também vai nos dar uma ideia. Então, o conjunto desses achados, da intensidade desses achados, vai fazer com que a gente conclua se a doença é leve ou moderada ou severa, né? Terceiro passo, então, primeiro, vimos que existe enterite que tem padrão de Crohn. Segundo, vimos que tem atividade, tentamos quantificar. Terceiro passo, mapear a doença, né? E aí, talvez não seja tão fácil, já que o cólon a gente consegue medir, saber direitinho qual segmento está. Mas o delgado, se não está muito próximo do ângulo de Treitz, nem muito próximo da válvula ileocecal, não dá para a gente medir todos os segmentos do delgado com segurança. Então, a gente tenta dizer a quantos centímetros da válvula ileocecal aquele segmento comprometido se encontra, né? Uma dica aí que os radiologistas usam e que eu gostaria de passar para vocês é dividir o abdômen em 2. Então, se está nesse quadrante superior esquerdo, a tendência é que o segmento comprometido seja o jejuno. Se está no quadrante mais para o inferior direito ali, seria mais o ilho, né? Essa é uma dica. E a gente tem que ver todos os segmentos comprometidos e dar qual é a extensão de comprometimento, se existem complicações um a um, né? Se existe estenose ou não, qual é o grau de estenose, se existe atividade inflamatória ou não, qual é o grau de atividade, e dar a estimativa da extensão do comprometimento dos diferentes segmentos. Isso pode auxiliar na definição da conduta. Próximo passo. Existe complicação?
E as complicações do paciente com doença de Crohn são muito conhecidas, são bem conhecidas, e as principais seriam os estreitamentos, que a gente já viu como detectar, como quantificar. Só gostaria de salientar, relembrar que sempre que tem um estreitamento, devemos procurar se existe ou não atividade inflamatória naquele segmento estreitado. Fístulas e tratos sinusais, também já vimos algumas vezes, essa imagem está aparecendo pela segunda vez na apresentação, esse caso. Então, só para relembrar, confluência de alças para um ponto, independente se a gente está vendo a continuidade de uma luz, da luz de um segmento com a luz de outro segmento, o simples fato de estarem confluentes indica ali que tem fístula. E a terceira complicação, também não rara, é abscesso perientérico, aquele caso que a gente tinha visto. Então, é uma coleção envolta por paredes espessas com realce entre dois segmentos entéricos aqui, então, abscesso perientérico. Se o paciente vem para um controle da doença, ou seja, não é diagnóstico, é o controle da doença, saber o grau de resposta e indicar no relatório o grau de resposta também é importante, não só qual foi o grau e a extensão do comprometimento. Então, aqui a gente tem um exemplo, paciente examinado em 2 momentos diferentes, abril de 22 e dezembro de 22. Em abril de 22 existia aqui segmentos com paredes espessadas, que em dezembro de 22 nitidamente reduziu o espessamento, reduziu o hiperrealce, então subjetiva e objetivamente houve uma boa resposta, e isso é que se espera do ponto de vista radiológico aí, com o tratamento. O outro segmento, só para demonstrar, a gente nem sempre vê todos os segmentos na mesma tela, então só para demonstrar que realmente houve resposta, uma boa resposta, e um padrão aqui que a gente poderia chamar pela ressonância um padrão reparativo, regenerativo, onde já não tem mais inflamação ativa. E naqueles pacientes que foram submetidos a ressecções cirúrgicas, a procurar recidivas, a principal local aí seria a recidiva na anastomose. Então, o que a gente está vendo aqui é parte do cólon transverso e do ilho, Então, uma anastomose iliocólica, existe um estreitamento da anastomose iliocólica, pouco contraste passa pela luz. Se a gente vai no pós-contraste, a gente vê que tem, então, um hiperrealce focal justo no segmento estreitado, ou seja, tem um estreitamento da anastomose e tem atividade inflamatória nessa recidiva aí, da doença na anastomose. Aqui um outro caso, também demonstrando recidiva da anastomose iliocólica. Aqui no corte axial fica mais fácil de ver aqui o estreitamento da anastomose iliocólica e o hiperrealce coincidindo com o local de estreitamento, ou seja, doença inflamatória em atividade recidiva na anastomose. Então, como mensagens, eu gostaria de salientar que o exame realizado obrigatoriamente deve ser dedicado, é um exame de enterografia, não é uma ressonância qualquer, não é uma ressonância para avaliar fígado, vias biliares, rins, é uma ressonância para avaliar alças intestinais delgadas, então protocolo de enterotomografia ou enterorressonância. Devemos ter em mente que se a gente sistematizar isso, vai ficar fácil a avaliação. Procurar alterações da parede da alça, procurar alterações do mesentério, procurar os sinais de atividade. Então, mais uma vez, só para finalizar, espessamento hiperrealce assimétrico, edema da parede, restrição à difusão. A tomografia vê todos os sinais, com exceção da restrição à difusão, então a tomografia é tão boa quanto a ressonância para isso. Busca ativa as complicações, que nem sempre elas são muito fáceis de serem identificadas, então a gente deve buscar ativamente. Muito obrigado.